Fala galera, mais um episódio de Filosofia de Cada Dia e hoje a gente vai falar sobre Nietzsche e sua filosofia. Ele é conhecido hoje em dia por ser um filósofo póstumo, ou seja, um filósofo em que suas ideias fossem reconhecidas só depois de um determinado tempo e não em sua época. Friedrich Nietzsche veio ao mundo em 1844, na cidade de Rocken, localizada no atual território alemão, e viveu até o ano de 1900. Ele obteve formação em filologia, o estudo das línguas clássicas, e aos 24 anos se tornou professor na Universidade de Basileia, na Suíça. Durante sua trajetória, Nietzsche teve um encontro significativo com a filosofia ao ler a obra O Mundo como Vontade e Representação, de Arthur Schopenhauer, que influenciou bastante seu próprio pensamento. Entre suas obras principais destacam-se O Nascimento da Tragédia, Assim Falou Zaratustra, Genealogia da Moral, O Anticristo e Et Homo. Para Nietzsche, a vida é um constante fluxo de altos e baixos, caos e ordem, alegria e tristeza, prazer e sofrimento, entre outros elementos. Ele acreditava que essas oscilações eram guiadas por dois espíritos fundamentais: o espírito apolíneo, relacionado à razão, equilíbrio e ordem, representado pelo deus Apolo, e o espírito dionisíaco, relacionado aos instintos, paixões, prazer e loucura, representado pelo deus Dionísio. Segundo Nietzsche, a civilização precisava manter o equilíbrio entre essas forças apolíneas e dionisíacas para viver em harmonia e plenitude. No entanto, ele argumentava que esse equilíbrio foi rompido com a filosofia de Sócrates e seu discípulo Platão. Nietzsche via a filosofia socrática como uma valorização excessiva da razão, buscando uma vida guiada apenas pela lógica e pela ciência. Para ele, a vida não tem sentido absoluto. Existem aspectos caóticos que não podem ser interpretados apenas racionalmente. Ao priorizar a razão como guia exclusivo para uma vida moralmente aceitável, Sócrates afastou a civilização de sua verdadeira essência. A partir desse ponto, tudo que é natural para os seres humanos, como prazer, paixões, sentidos, foi visto negativamente. Nietzsche via no cristianismo o ápice da decadência da civilização ocidental, influenciado pela filosofia socrática/platônica. O cristianismo reforçou mais ainda a negação do prazer e pregou a renúncia às alegrias mundanas, promovendo uma vida de mansidão, submissão, sacrifícios e sofrimentos. Assim, segundo Nietzsche, a cultura cristã levou as pessoas a viverem de acordo com uma moral de rebanho, ou moral de escravos, em que se adotava um comportamento puramente submisso, aceitando os valores dominantes da civilização sem questioná-los. Vale ressaltar que Nietzsche admirava Jesus como um ser humano excepcional, mas era um crítico feroz do cristianismo em si. Ele argumentava que a filosofia socrática, platônica e o cristianismo promoveram uma inversão de valores, colocando a moral dos fracos acima da moral dos fortes. A moral dos fortes, também conhecida como moral do senhor, dos nobres ou moral aristocrática, valoriza características como bravura, coragem e nobreza, além de exaltar a vida terrena. Por outro lado, a moral dos mais fracos, também chamada de moral do rebanho ou de escravos, valorizava traços como benevolência, piedade, humildade e submissão, desvalorizando a vida terrena em favor de uma vida transcendental. Essa inversão de valores, na visão de Nietzsche, nivelou todas as pessoas, equiparando os melhores indivíduos aos medíocres, enquanto as características típicas dos escravos eram exaltadas como virtudes. Para Nietzsche, essa decadência representou a pior forma de declínio da civilização. Foi nesse contexto que ele proclamou a morte de Deus.
afirmando que nós mesmos o matamos, ao aceitar a moral dos mais fracos e negar nossa própria essência e a vida em si. Nietzsche propôs a transvaloração dos valores, ou seja, a construção de novos valores baseados na moral dos fortes, para que a civilização pudesse se reerguer. Ele defendeu que cada pessoa transcenda sua condição humana e se torne um além-homem ou super-homem, encontrando sentido na vida nesse mundo caótico e sem sentido em que vivemos. Ser um super-homem implica em constantemente superar limites e buscar a afirmação de vida. O super-homem questiona os valores impostos, reconhecendo que não são verdades universais e eternas, mas sim construções históricas de poder. Nietzsche afirmava que todos esses seres vivos são impulsionados por uma vontade de poder, um desejo ardente de continuar existindo. Essa vontade de poder pode se manifestar de forma forte ou fraca. A vontade de poder leva a indivíduos com caráter ativo, capazes de afirmarem-se através da ação. São aqueles que dizem um grande sim à vida e a vivem de uma forma intensa. Um exemplo seria um artesão que cria suas obras seguindo seus impulsos, sem se importar com as convenções sociais ou com a aceitação do público. A criação artística é uma afirmação de si mesmo. Por outro lado, a vontade de poder fraca resulta em indivíduos com caráter relativo, incapazes de se afirmarem a menos que seja através da negação do outro. Eles reagem às ações dos outros, vivendo de acordo com as expectativas e influências externas, em vez de expressarem seu verdadeiro eu. Essa abordagem não está alinhada com seus desejos genuínos e pode levá-los a uma vida insatisfatória. Enquanto Schopenhauer via a vida como sofrimento e defendia a supressão da vontade para mitigar esse sofrimento, Nietzsche acreditava na afirmação da vida e na aceitação plena de suas alegrias e dores. Ele encorajava as pessoas a aproveitar a vida em sua plenitude, abraçando as contradições e incertezas. Em resumo, Friedrich Nietzsche foi um filósofo provocador e controverso, cujas ideias desafiaram as concepções tradicionais da moralidade, religião e sentido da vida. Nietzsche buscava despertar nas pessoas a coragem de questionar as estruturas e os dogmas impostos, encorajando-as a viverem de acordo com sua própria vontade de poder. Seu legado continua a ser objeto de estudo e debate até hoje, influenciando diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a psicologia e a literatura. Então é isso, galera. Esse foi um resumo de quem foi Nietzsche, quais eram seus principais pensamentos e espero que vocês tenham aprendido algo novo. Até mais!